estarmos na presença de Deus, amém? Obrigado ao Mateus por celebrar conosco esse sábado especial, adorar conosco. Obrigado ao pastor Tiago, Furtado, pelo Departamento de Jovens, que está trazendo o Mateus para um evento hoje à tarde, lá em Teoflotone. Eles, desde ontem, passaram por Ipatinga, hoje pela manhã aqui, à tarde, hoje em Teoflotone. Então, obrigado, pastor Tiago, nosso líder de jovens, por isso, tá bom? Amigos, é muito bom a gente estar voltando de férias. Algumas pessoas falaram assim: pastor, o senhor avisou que o Mateus ia estar e tal? E foi de propósito, de fato, na verdade foi de propósito, para que você venha para a igreja, porque esse ano será um ano de grandes surpresas para a honra de Deus, amém? Então venha. Pedi ao Pablo para colocar o nosso PowerPoint. Pablo, fazendo favor, nosso auxiliar aqui da mensagem. Antes, claro, eu quero só falar de alguma coisa. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar o irmão da Catiúcia. Está no hospital devido a uma questão em decorrência da diabetes. Estivemos lá, mas eu também tive a oportunidade de visitar. Não está passando? Tive a oportunidade de visitar o seu Manel, né, seu Manel? Dá um oi aí para nós, seu Manel. Eu fui lá visitar o seu Manel, irmãos, essa semana, e o seu Manel chegou assim: pastor, eu fiz um bolo para o senhor, né, dona Maria? Eu falei: não, olha, mas eu estou cheio, não, mas a gente fez para o senhor levar. E eu trouxe o bolo para casa, amigo, um bolo de milho, né? Milho com coco. Eu nunca comi um bolo tão bem preparado igual do seu Manel. Pensa num camarada bom de preparar bolo. Então, muito obrigado, seu Manel. Minhas meninas ali amaram, né, aquele bolo, uma delícia. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade também de visitar a irmã Marilene. Ela não está aqui hoje. A irmã Marilene, ela tem um trabalho muito importante na igreja, mas que poucos veem. Um trabalho de visitação. Deus seja louvado. Ela está para a praia, foi hoje para a praia. Da irmã Marilene. E também tive a oportunidade de visitar o senhor Adail, a dona Elsa, que não estão vindo à igreja. O senhor Adail, ele fica lá para cuidar da dona Elsa, juntamente com a família, com a filha que mora com eles, né? Então eles ficam mais em casa. Tive a oportunidade de orar com eles essa semana. Uma outra coisa que eu quero falar, o Guilherme falou muito bem, e eu gosto dessa redundância, de repetir algumas coisas, principalmente grandes encontros. Nós vamos ter do dia 19 ao dia 28, vamos ter os 10 dias de oração, amigos. E olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Esses 10 dias serão muito especiais. Lá na visita do seu Manel, na verdade todas as visitas, né? Eu falei: olha, venha os 10 dias, faça planos para estar conosco. Vão ser 10 dias de fato, começando na quinta noite e terminando no outro sábado, dia 28. Nós vamos receber o pastor Valdeci, Itaniel Silva, Creliane, Gilmar Batistotti. Temes Anderi vai cantar na quinta-feira, dia 19. Então, se você quer vir e ouvir o Temes, tem que vir na quinta. Ralph vai cantar na segunda, dia 23. E a gente vai encerrar com o Wanderson, tá bom? Nesses 10 dias. Então, faça planos, irmãos. Esse é um momento de muita importância na vida da igreja. Eu sei que a sua vida é corrida, a sua rotina é difícil, mas não deixe de estar aqui nesses 10 dias. Vai ser um sacrifício muito importante para a sua vida espiritual. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus que estás nos céus, louvamos o teu nome nesta manhã, exaltamos, fomos e cantamos sobre a cruz, e aqui, Senhor, estamos agora para abrir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito toque o nosso coração. Que nós possamos manter o silêncio necessário, desligar os celulares e prestar unicamente atenção à Tua Santa Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. No último sábado, nós começamos uma série, Fé em Tempos de Instabilidade.
E no sábado passado, nós respondemos aqui 3 perguntas. O que nos define? E nós aprendemos que somos definidos pelo amor de Deus. Não é pelo que fazemos, não é pelo que somos, não é pelo que temos. Nós somos definidos pelo amor de Deus. Ele nos define. A segunda pergunta que respondemos foi: o que nos sustenta em meio às dificuldades, em meio às lutas? E aprendemos que o que nos sustenta é o sangue de Cristo. Tudo pode falhar, mas as garantias do sangue de Cristo, elas permanecem para mim e para você, amém? E a terceira pergunta que nós respondemos no Apocalipse: quem nós somos? E aprendemos que nós somos parte do reino de Deus e sacerdotes de Cristo. 3 perguntas que nós respondemos, que na verdade simplifica, define a nossa identidade. Em meio a um mundo complexo, em meio às lutas, em meio a situações que nós não temos resposta, uma identidade definida é crucial para permanecermos firmes, enquanto o mundo busca dilacerar quem nós somos. Mas ter uma identidade definida não basta. Saber quem nós somos não é tudo. Por quê? Porque a gente precisa, amigos, entender que saber quem nós somos não nos isenta de viver em um mundo instável. Ter identidade não nos protege automaticamente das crises. Ser amado por Cristo não nos retira de uma realidade marcada por medo, confusão e colapso. Por isso, a pergunta de hoje, nós vamos também ter 3 perguntas, mas a pergunta central: como sustentar nossa fé em meio a tanta instabilidade? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui nós temos jovens que estão lutando com a sua vida espiritual. Eu sei que aqui existem jovens que estão lutando porque têm tido influência, seja na faculdade, nas redes sociais, seja dos colegas. Estão lutando e a sua fé está sendo provada. Aqui existem pais, aqui existem mães, aqui existem maridos, aqui existem esposas, que estão sendo atacados pelas instabilidades, pelas circunstâncias deste mundo, e não sabem o que fazer. Não sabem se de fato o que creem vai perdurar. É por isso que esta manhã nós vamos novamente ao livro do Apocalipse, ao capítulo 8, e vamos responder 3 perguntas novamente. 3 perguntas. Eu estou indo ao livro do Apocalipse, e você está percebendo que eu não estou entrando naqueles assuntos costumeiramente que são estudados, que são importantes. Mas o Apocalipse ele tem muito mais do que guerras, muito mais do que juízos, muito mais do que profecias. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. O livro do Apocalipse é um livro que fala de Jesus. O livro do Apocalipse é um livro que vem para fortalecer a nossa fé. E é por isso que essa manhã, as nossas 3 perguntas que vamos encontrar no capítulo 8 são: onde Deus está? Estou sendo bem didático nessa série. Você tem que sair daqui entendendo o que eu falei. A segunda pergunta: o que Deus está fazendo? E a terceira pergunta: o que tudo isso significa para nós? Eu sei que estudar Apocalipse, amigos, eu quando começo a preparar o sermão seguinte, como esse dessa semana, a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a copiar, vai colando ali no computador e fala assim, é muita coisa, e a gente vai delimitando o tema. Então aqui eu já peço desculpas, porque talvez eu não vou tratar de um assunto que você queira que eu trate, mas delimitamos o tema
para tratar um assunto, para cumprir o propósito que nós temos, que é mostrar onde Deus está, o que Deus está fazendo e o que tudo isso influencia na nossa vida. Apocalipse capítulo 8, verso 1. A minha Bíblia diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com essas orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Este é o texto. Apocalipse capítulo 8, verso 1 em diante. A primeira pergunta: onde Deus está? Após a abertura do 7º selo, o apóstolo João, ele traz para nós uma cena. E essa cena, ela acontece no santuário celestial. Curiosamente, apesar de Apocalipse ser um livro de diversos símbolos, o símbolo base, o símbolo primário do livro do Apocalipse é o santuário celestial. Antes de Deus mostrar juízos para João, antes de Deus mostrar o que aconteceria, antes de Deus revelar para João sobre a história, Deus revela e traz João ao santuário celestial. Nós temos 7 grandes seções no livro, e cada seção é introduzida com uma imagem do santuário de Deus. Essa aqui, por exemplo, essa imagem, ela antecede as 7 trombetas. Em outras palavras, Deus está dizendo para João, Deus está falando com João, que mais importante do que saber o que vai acontecer, é entender onde Deus está. Porque onde Deus está, influencia a forma como eu entendo o mundo. Lembra? João está escrevendo para uma pequena igreja que está enfrentando lutas, uma pequena igreja que está enfrentando perseguições, uma pequena igreja que está enfrentando e tendo a fé provada. João e Deus, revelando a João, Deus, antes de falar sobre o futuro, Deus fala onde ele está. Deus chama a atenção de João, Deus chama a atenção da igreja. São cenas estratégicas. Isso aqui não é o acaso, isso aqui não é um detalhe literário. É Deus dizendo: ei João, olhe para mim. Ei João, olhe para o santuário. E o que é o santuário de Deus? A morada de Deus. O que é o santuário de Deus? O que tem no santuário de Deus? O trono de Deus. E o que Deus faz no santuário? Governa. Então, quando João traz a imagem do santuário, João está dizendo para nós, Deus está no centro de comando do céu. Deus está governando a terra do seu trono. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim, não foque no caos, não foque no problema, não foque na dificuldade, não foque no medo. Foque e olhe para o santuário, o trono de Deus, onde Deus habita. Deus está no seu trono. Em outras palavras, amigos, Apocalipse responde uma pergunta muito clara: Deus não está ausente, Deus não está distante, Deus não perdeu o controle. Deus está no santuário de Deus. Em outras palavras, para você jovem, que talvez tenha sua fé colocada em xeque,
Para você, irmão, que talvez está olhando para a sua vida e está perdendo a sua fé, Deus está dizendo para nós, a história humana ela não está solta. O mundo ele não está simplesmente sendo levado para algo que não tem sentido, para algo que não tem fim. Quando Deus traz a imagem do santuário, amigos, Deus está dizendo para nós que antes de qualquer juízo atingir a terra, o céu está organizado. Antes de qualquer trombeta soar, Deus está entronizado. Antes do caos histórico, há ordem espiritual. E Deus não responde, amigos. Deus simplesmente governa. Em outras palavras, Deus está dizendo para uma igreja que estava sendo afligida pelo Império Romano: ei, o poder não está na mão do imperador. O poder não está na mão das pessoas, o poder está em minhas mãos. Eu estou no meu trono e eu governo. Essa verdade precisa estar no seu coração. Isso tem que fundamentar a sua fé. O trono continua ocupado, o santuário continua funcionando, Deus continua presente. Quando a terra parece desgovernada, o santuário nos lembra, Deus ainda governa. Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus poderoso. Que Deus que nos traz esta verdade. E aqui, amigos, vem um detalhe muito importante. Porque muitos de nós achamos que fé se baseia em sentimento. Muitos de nós achamos que fé se baseia em emoção. Fé não é sentimento, fé não é emoção, fé é revelação. Fé não é simplesmente argumentos, fé é baseada no que a palavra de Deus diz. E Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você, a revelação está dizendo que Deus existe, que Deus controla, que Deus está no trono, que Deus está governando. Não é na emoção, é na revelação. Deus está no seu santo trono. O santuário de Deus. Então esta é a primeira pergunta que nós respondemos. Onde Deus está? Deus está no seu trono. A segunda pergunta, o que Deus está fazendo? Olha o texto bíblico, verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de quem? De todos os santos. O texto bíblico aqui diz para nós que após receber muito incenso, o anjo ministra oferecendo com as orações dos santos. É curioso que quando a gente olha para o texto, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, onde nós estamos no quinto selo. O quinto selo, em Apocalipse, descreve para nós mártires, clamando a Deus, buscando a Deus. O quinto selo diz para nós que os mártires tiveram as suas vozes silenciadas, tiveram as suas vidas finalizadas. O quinto selo diz para nós que os mártires morreram buscando ao Senhor. E é curioso que o texto aqui diz, do capítulo 8, que essas orações estão onde? No altar do Senhor. O quinto selo diz para nós que os mártires estão orando onde? Debaixo do altar de quem? Do holocausto. Mas no quinto selo nós vemos mártires clamando, buscando, intercedendo, e nós não vemos Deus respondendo. Mas aqui no capítulo 8, amigos, verso 3, João traz esperança, porque João está dizendo, as orações não foram o quê? Esquecidas. As orações foram ouvidas. Poderoso isso, não é? Eu fico imaginando as pessoas vendo aqueles mártires perdendo a vida, aqueles mártires dando a vida pelo Senhor, e quantos outros não deram ao longo da história? E aqui no capítulo 2, na imagem do santuário, João nos mostra Deus recebendo as orações de quem? Dos
santos. Em outras palavras, amigos, a primeira verdade aqui dessa segunda pergunta, o que Deus está fazendo? É uma mensagem de esperança, uma mensagem poderosa. Deus está no santo trono e Deus está ouvindo as nossas orações, amém? Deus está no santo trono e a sua oração, o seu clamor, o seu pedido, a sua intercessão está sendo recebida no trono de Deus. Não passa despercebida a sua necessidade, não passa despercebida aquele seu pedido por um filho, por um ente querido. Deus ouve as nossas orações e quando nós vemos aqui, o texto é justamente isso, Deus está reafirmando a nossa fé. Ei, o mundo está um caos, parece que eu não estou respondendo às suas orações, mas eu ouço os teus pedidos, eu ouço as tuas orações. O que você diz alcançam o trono de graça de Deus nos lugares celestiais. Escuta e atende. Isso é profundo. Isso é profundo. É claro que você, aqui eu abro um parênteses, você pode muitas vezes argumentar, mas Deus não me ouve. Por que eu estou passando por isso? Se Deus está no controle, por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus está permitindo que eu enfrente essa situação? Na verdade, amigos, nesse parênteses eu quero dizer algo simples, direto. Você já percebeu que na palavra de Deus, Deus não se preocupa em responder os porquês? Já parou para pensar? Vai para Jó. Os amigos de Jó começaram a dizer, é por isso, é por isso. O que Deus disse? Nada. Vamos ver Moisés, 40 anos no deserto, sem saber por que estava ali. Deus não se preocupa em dizer para nós porquês. Deus não se preocupa, não é que Ele não se preocupa, claro que isso aqui é uma linguagem humana, pecadora, mas você me entende, Deus não responde, mas Deus se revela, e como Deus se revela aqui, eu estou no controle da humanidade ainda, e eu estou no controle da tua vida. Deus se revela como? Ei meu filho, eu estou te ouvindo, a tua necessidade não está passando despercebida. Então João, ele está dizendo para nós, o que Deus está fazendo? Ouvindo as nossas orações. E aqui tem algo maravilhoso ainda no texto, porque o texto fala do incenso. O incenso, todas essas imagens do santuário estão obviamente ligadas ao santuário terreno. O incenso que sobe, ele significa a intercessão de Jesus Cristo. A sua oração chega ao trono de Deus. Não é porque você ora bonito. A tua intercessão chega ao trono de Cristo, não é porque sua oração é 31 hora. A tua intercessão chega ao trono de Deus, porque Cristo coloca a garantia sobre essa oração e chega diante do trono de graça. Eis Deus, aqui está a oração da Maria, do João, e ela vem com o meu selo de garantia. E esta é a certeza que eu e você temos. Deus está ouvindo e a certeza é que as nossas orações estão com a garantia do Senhor. É a mediação de Cristo. Não é a força da oração que torna eficaz. Não é a eloquência. Não é a constância perfeita. É a mediação de Cristo. Mesmo quando você ora fraco. Mesmo quando a tua oração é confusa. Mesmo quando você só consegue chorar. Cristo pega essa oração e apresenta ao Pai. Eu quero ler um texto, é longo esse texto, eu sei disso, mas ontem, no meu momento de devoção pessoal, estou lendo ali o livro Oração, que é o livro do ano, eu li esse texto e falei, olha, o texto veio para complementar essa ideia da intercessão de Cristo. E olha o que Ellen White disse, Cristo é o elo entre Deus e o ser humano. Ele prometeu interceder pessoalmente, põe toda a virtude de sua justiça ao lado do suplicante, intercede pelo ser humano, e o ser humano necessitado de auxílio divino intercede por si próprio na presença de Deus, usando a influência daquele que deu sua vida pela vida do mundo. Ao reconhecermos perante Deus nosso apreço pelos méritos de Cristo, é dada a fragrância,
as nossas intercessões. Ao nos aproximarmos de Deus por meio da virtude dos méritos do Redentor, Cristo nos põe bem junto a si, abraçando-nos com o seu braço humano, ao passo que com o divino alcança o trono do infinito. Ele põe o incenso suave de seus méritos no incensário em nossas mãos para nos incentivar a pedir. Promete escutar nossas súplicas, olha só, e as atender. Sim, Cristo se tornou o intermediário da oração entre o ser humano e Deus. Tornou-se um instrumento de bênção entre Deus e nós. Ele uniu a divindade com a humanidade. As pessoas devem cooperar com Ele para a própria salvação, empreendendo então esforços decisivos e perseverantes para salvar os que estão prestes o quê? A perecer. Deus nos ouve. Deus recebe as nossas orações. Mas olha aqui. Satanás vai te fazer não acreditar nessa verdade. Satanás vai fazer com que você duvide disso. Satanás vai tirar o seu tempo para impedir com que você ore. Sabe por quê? Porque ele tem medo de cristão que ora. Satanás vai tentar destruir a sua fé, porque ele teme, como disse também Ellen White, ele treme e foge da mais débil alma que se ajoelha no chão. Você tem que confiar nessa promessa. Deus nos ouve. Deus nos atende. Não duvide. Antes de Deus responder a história com trombetas, Ele respondeu ao seu povo com intercessão. Antes que o mundo sinta os efeitos da sua justiça divina, o céu já ouviu o clamor dos santos. E olha que interessante, amigos. Isso significa que quando você ora, fraco, cansado, confuso, Cristo está ali no santuário celestial dizendo: Pai, essa oração passa por mim. Que maravilha, não é? Para você que está lutando com Deus, para você que não está tendo respostas visíveis de Deus, para você que só está vendo um caos, Deus está dizendo para você: eu estou te ouvindo. Não desista. Continue orando, continue vindo à minha presença, continue. Por isso, amigos, em tempos de instabilidade, não podemos esquecer dessa verdade. Deus nos ouve e nós precisamos continuar orando. Amém? E agora vem a terceira pergunta. A primeira, só lembrando, onde Deus está? No trono, no santuário celestial. O que Deus está fazendo, além de governar? Ouvindo as nossas orações. E olha só o que tudo isso significa para nós. Verso 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e o quê? Terremotos. O mesmo altar onde as orações de Deus nossas foram levadas, é o altar que Deus agora usa para mandar advertências ao mundo. O que o texto me ensina? O texto me ensina, amigos, que Deus não simplesmente governa. O texto me ensina que Deus não simplesmente ouve. O texto me ensina que Deus responde às orações de quem? Dos santos. As trombetas de Deus, os juízos de Deus no tempo do fim, nada mais são do que a resposta de Deus à oração dos santos. A resposta de Deus aos santos que clamam a Deus: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não aguento mais esse mundo. Aos santos que clamam: ó Senhor, eu não aguento mais as consequências desse mundo. Ó Senhor, por favor. E quando a gente volta ao contexto dos mártires, né, os mártires clamando a Deus por justiça. Aqui, Deus responde todas as orações dos santos com a sua justiça. Amém? Só confirmando isso, esse é o segundo texto. Ranko Stefanovic fala isso claramente. Eu trago isso apenas para fundamentar. Essa cena simbólica mostra que os 7 juízos das trombetas caem sobre a terra e os seus habitantes. Em resposta às orações dos santos, transmite a certeza de que o povo de Deus não foi esquecido e de que suas orações são ouvidas e o quê? Atendidas.
Deus ouve as nossas orações. Meu querido amigo, a fé cristã, ela não é passiva. A fé cristã não é resignação. A fé cristã não é anestesia espiritual. Ela é confiança num Deus que no tempo certo agirá. O que isso significa na prática? Significa que a nossa fé não é inútil, que as nossas orações não são vazias, que nossa perseverança não é em vão. Mesmo que o mundo pareça ruir, mesmo que as bases humanas pareçam estar totalmente destruídas, Deus está dizendo para nós: há esperança, porque eu estou governando o mundo. Há esperança, porque eu ainda ouço as suas orações. Há esperança, porque no tempo certo eu vou responder você com juízos de Deus. E amigos, há algo impressionante. O texto diz que o fogo vem de onde? Eu já disse rapidamente aqui, do altar. Altar na Bíblia está ligado à redenção. Altar na Bíblia está ligado à salvação. Em outras palavras, a resposta às orações dos santos não é uma ação de raiva de Deus. Não é uma ação de um Deus que está revoltado, quem o rejeitou. As trombetas de Deus, que são as respostas às orações do povo de Deus, é algo que visa a redenção do mundo. Isso significa que toda intervenção divina é filtrada pela cruz. Nada do que Deus permite, preste atenção, nada do que Deus permite é de forma injusta. Porque tudo que Deus permite é de acordo com a sua visão de salvação, com a sua visão de redenção. Deus não está permitindo que você passe por uma circunstância, por algum desafio, simplesmente por maldade. Deus permite, claro que não é vontade dele. E se ele está permitindo, a gente tem que entender que ele está no trono governando. A gente tem que entender que ele está ouvindo as nossas orações. E a gente tem que entender que tudo parte do seu altar, as suas permissões, as suas ações, as suas permissões da nossa vida estão permeadas pelo sangue de Cristo. Se o fogo vem do altar, amigos, então a última palavra da história não é o caos. A última palavra da história é a redenção. Não é a violência, é a justiça. Não é o desespero, é o governo de Deus. Para quem está cansado, para quem está confuso, para quem está ferido, para quem está quase desistindo. O texto de João diz: o mesmo Deus que ouve você, ele vai agir por você. Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus poderoso. O Deus que governa, o Deus que ouve, o Deus que age. Esse homem, Horácio Spafford, ele era um advogado de sucesso na região de Chicago, nos Estados Unidos, isso 1870, 1860. Ele tinha sucesso, ele teve 5 filhos, um menino e 4 meninas. Ele era casado com uma norueguesa. Teve um incêndio muito famoso, a história nos conta, em Chicago, em 1871. A maioria das suas posses estava relacionada a questões imobiliárias. Ele perdeu praticamente tudo. Mas isso não abalou a sua fé. Porque eu sei onde Deus está. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Deus vai responder as minhas orações. Mas a história de Horácio não acaba aí, porque ele decide ir para a Inglaterra com a sua família. Mas antes disso, só um detalhe: o seu filho, o único homem da família, morreu aos 4 anos
por causa de uma doença. E agora sim, ele manda a sua família para a Inglaterra. Primeiro vai a sua esposa, as suas 4 filhas. E ele fica, porque ele iria mais tarde, em outro navio, um tempo depois. E esse navio que estava com a sua esposa, com as suas filhas, ele afundou, naufragou. E cerca de 226 pessoas morreram naquele naufrágio. A sua esposa não morreu, mas as suas 4 filhas perderam a vida. A história diz que Horácio sai então, pega o navio e vai rumo à Inglaterra. E a história diz ainda que Horácio passou na região onde o navio havia naufragado. Mas é curioso, amigos, que Horácio não deixou a sua fé abalar. Por quê? Porque a sua fé não estava baseada em sentimentos. A sua fé não estava baseada em circunstâncias. A sua fé estava baseada na revelação de Deus. E a revelação de Deus diz: Deus está no trono. Deus ouve as minhas orações. Deus vai responder às minhas orações. E naquele trajeto, já sabendo da morte da filha, porque a esposa havia enviado um telegrama, ela havia conseguido salvar a sua vida. Diz que naquele trajeto ele escreveu um hino. Um hino que diz assim: sou feliz. Você já ouviu falar nesse hino, sim ou não? Sou feliz. Esse homem, amigos, ele escreve um hino enquanto a sua alma estava sendo dilacerada. Ele escreve um hino quando a sua fé estava sendo abalada, mas ele diz: eu estou feliz. E a tradução literal do texto é: a minha alma ainda sobrevive. Por quê? Porque a minha fé não está baseada em sentimentos. A minha fé não está baseada em circunstâncias. A minha fé está baseada em quem? Em Deus, que governa no trono, que ouve as minhas orações. Por isso o meu apelo nesta manhã é um apelo simples, é um apelo direto, mas um apelo profundo. Não desista de Deus. Não desista de orar. Não desista de confiar. Não desista. Muita gente está desistindo, mas você não pode desistir, porque Deus está governando. Eu termino dizendo: se o fogo vem do altar, então Deus ainda governa. Deus ainda ouve. E hoje, Deus te chama a descansar em seus braços. É por isso que o Mateus vai cantar junto com você essa canção, para que você possa ter a sua fé reafirmada, para que você possa entregar a sua vida nas mãos desse Deus e dizer: Senhor, eu tenho uma identidade, o que nós aprendemos no primeiro sermão, mas eu tenho uma confiança na tua palavra revelada. Que Deus nos abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, a mais forte sofrer, ó seja o que for.
isso que nessa série eu busquei, e vou continuar buscando até o próximo sábado, quando vamos encerrar, trazer uma visão para que você de fato tenha a sua fé fortalecida em Cristo. Enquanto argumentos, enquanto circunstâncias estiverem te provando, é só você responder: Deus está no trono. Isto não está passando despercebido dos olhos de Deus. Isso não está acontecendo porque Deus perdeu o controle. Deus, por meio da sua graça, Ele está permitindo, porque esse mundo ele tem um governante que vai intervir e vai trazer salvação, restauração. Você tem um Deus, e sempre que tiver provação, a sua oração estiver parecendo que não está passando do teto, que você se lembre que Deus, Ele te ouve. Nunca duvide desta verdade. Deus te ouve, e todas as suas orações têm a garantia do sangue de Cristo. Todas as suas orações são levadas ao trono da graça, porque Cristo deu a vida por você. Não duvide dessa verdade. E a terceira verdade: Deus vai responder, Deus vai agir. Como Horácio, seja feliz, não importa as circunstâncias, porque a sua felicidade está fundamentada em um trono que não é afetado por circunstâncias. Vamos orar, fique em pé. Santo Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença. Louvamos a Ti porque aqui estamos nesta igreja, e aqui é um lugar de encontro com os amigos, com os irmãos, mas também um lugar de encontro com o Senhor. Claro que o Senhor nos encontra em todos os lugares, o Senhor está em todos os lugares, mas aqui é um lugar muito especial onde a gente vem para ser alimentado por Tua palavra. E nessa manhã, Senhor, mais uma vez a Tua palavra nos ensina uma verdade que nós não podemos esquecer. O inimigo vai lutar para tirar a nossa fé. O inimigo vai lutar para nos levar a duvidar. Mas, Senhor, a Tua palavra revelada diz para nós que o Senhor está no trono. Que lá no trono o Senhor vê, conhece, permite, às vezes, circunstâncias que não são agradáveis, mas nós confiamos que as Tuas permissões, elas acontecem para cumprir, talvez, propósitos salvíficos. A gente não sabe, mas a gente confia que o Senhor governa. E nós colocamos a nossa vida debaixo do Teu governo. Nós colocamos o nosso coração debaixo da Tua graça. Nós colocamos a nossa vida para que o Senhor governe ela. E que esta vida seja governada. E que certezas, como a certeza de que o Senhor ouve a oração, seja diariamente reforçada em nosso lar, na nossa vida, no caminho, no trabalho, no carro, onde for. Que nós também possamos orar ao Senhor, entregando tudo e nos alimentando da Tua força e da Tua graça. Ó Deus, seguimos confiantes de que o tempo está acabando, de que essas lutas vão passar, porque o Senhor vai responder o nosso clamor por justiça, o nosso clamor por liberdade, o nosso clamor por restauração. Abençoe a todos nós, abençoe a cada jovem, a cada irmão, a cada família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Bom sábado a todos. Só um recadinho. Os jovens, na semana passada, conseguiram 31 pessoas para estudar a Bíblia. Amém?